A beleza das flores. É muito bom a gente ver as flores, né? Elas são tão bonitas. Dá até vontade de tirar, mas não pode não, tá? Deixa isso só para os polinizadores. Pode dar algum tipo de alergia. Você já parou para analisar ou para contemplar a beleza das flores? Gente, quando a gente passa um período de agosto e setembro pelas ruas de Teresina, que a gente vê os ipês todos floridos, é a coisa mais linda, né? De fato, as flores, elas são muito importantes para cada um de nós. E é por isso que hoje a gente vai falar um pouquinho da morfologia da flor e não apenas entender a sua importância para nós humanos, mas para ela mesma, para a planta, né? Eu sou a professora Marlete Ivanov, fica comigo que eu vou te trazer aqui informações gerais sobre essas estruturas vegetais. Começando aqui, flores, para que que elas servem? Bom, o homem ele tem um contato, ele tem intimidade, vamos dizer assim, com as flores já há muito tempo. Mas na atualidade, as flores elas podem ser utilizadas, por exemplo, para decoração de ambientes diversos. Quando alguém tem um sentimento que quer demonstrar, normalmente ele oferece flores para a pessoa, por exemplo, um noivo, né? Ele oferece ali um buquê para sua futura esposa no momento do pedido. Quando alguém que nós amamos falece, a gente costuma oferecer coroa de flores para ele, né? Porque isso é uma demonstração de sentimentos. Mas as flores, elas não são úteis apenas para nós, para embelezar as nossas cidades, os nossos eventos e para demonstrar os nossos sentimentos. Então, para que que ela serve? Para a própria planta. Bom, as flores, elas são úteis na reprodução. A partir delas que serão gerados os frutos, nos quais estão contidos as sementes que vão ser semeadas, vão germinar, originando novas plantas. Bom, o grupo de plantas que produz frutos e flores é o das angiospermas, que são plantas vasculares. Se você pegar esse termo, né, angiospermas, e dividir nos radicais que compõem essa palavra, a gente vai ter o angeion, que significa urna, mais o esperma, que significa semente. E diferente das gimnospermas, que a gente costuma dizer que tem sementes nuas, as angiospermas têm as suas sementes dentro de frutos, né? Esse é o maior grupo de plantas que existe. E um detalhe é que as flores, elas são originadas a partir de modificações das folhas, tá? A nossa aula, ela trata muito de classificação, tá? De como classificar as estruturas foliares e das flores também, né? Aqui o foco são as flores. Bom, começando aqui nessas classificações, as flores completas ou incompletas. O que que isso significa? Uma flor completa é aquela que traz todas as partes conhecidas e descritas para uma flor, tá? E a incompleta seria algum tipo que falta qualquer uma dessas partes. Que partes são essas? O cálice e a corola, que são verticílios chamados de protetores, a gente vai ver por quê, né? Que função é essa de proteção que eles têm, o que que eles protegem. E o androceu e o gineceu, que são as estruturas ligadas mais diretamente à reprodução. É onde estão contidos os gametas masculino e feminino da flor, tá bom? Aqui tem uma estrutura, uma imagem representando toda a estrutura de uma flor completa, que as sépalas, né, que são o conjunto aí que o conjunto dela é chamado de cálice. Aqui tem um receptáculo, tá? Que a gente vai falar dele mais à frente, presta atenção, tá? O gineceu aqui, formado pelo ovário, o estilete e o estigma, que é essa abertura aqui por onde vai entrar, onde vai ter o contato com o grão de pólen, e o pólen, por sua vez, é produzido pelo androceu, que é o conjunto dos estames, e os estames são formados, por sua vez, pela antera, que é onde são produzidos os grãos de pólen. Ela é suportada e conectada a flor, né, por uma estrutura chamada de filete, e o filete é conectado à antera pelo um conectivo, tá bom? Vamos lá.
passando para frente. Tá aí a corola aqui, que é o conjunto das pétalas. Então, vamos lá. Começando pelo cálice, o cálice é um conjunto de folhas estéreis, tá? Normalmente eles têm a coloração verde, mas a variar pelo pigmento, eles podem apresentar outras cores, e a função dele principal é proteger a flor mesmo antes da abertura dela, lá na fase de botão, tá? Então, antes da antese, que é essa abertura floral, a sépala já está ali presente, protegendo as estruturas que estão ali, as demais estruturas da flor. A corola é também um conjunto de folhas estéreis, só que diferente do cálice, ela apresenta uma coloração vistosa, né? Elas são vistosas, e coloridas. Por quê? Porque a corola, a função básica dela é atrair os polinizadores. Então, muitas vezes, o próprio formato da corola está conectado com o seu polinizador, né? O polinizador tem um jeitinho de entrar ali naquela corola para poder alcançar o néctar e também o grão de pólen, né? Que vai acabar sendo ali colado ao corpo dele e ele vai atuar na polinização dessa flor, principalmente na polinização cruzada, quando ele entrar em contato com uma outra flor e depositar o grão de pólen ali. Então, a corola ela tem uma coevolução com os polinizadores dessa planta, tá? O androceu é formado pelo conjunto dos estames, que são folhas férteis. A gente diz que são masculinas, porque eles vão produzir o grão de pólen e o gameta masculino, né, que está dentro desse grão de pólen. O pólen, ele sai por aberturas na antera, tá? Ele é produzido na antera e sai por essas aberturas, tá? Algumas variações na posição dessa antera, que inclusive dá uma classificação, mas a gente vê isso mais adiante. Vamos lá para frente. O gineceu é o conjunto dos carpelos, tá? Que são formados por folhas férteis, onde é produzido o óvulo, né? Os carpelos ali são as partes do ovário. O ovário é onde estão os óvulos. Os óvulos, eles contêm os gametas femininos e lembra que eu falei para você que tem o ovário, né? Tem ali o estigma e o estilete, né? O estilete é a estrutura que vai conectar o estigma ao ovário. É pela abertura do estigma que entra ali o grão de pólen para acontecer a germinação do grão de pólen, tá? Bom, quando a gente está tratando de morfologia floral, a gente traz várias classificações, vários nomes, então vamos aprender aqui alguns deles para a gente, nessa nossa aula de hoje. Por exemplo, a distinção entre cálice e corola, a gente tem o perianto e o perigônio. Então, se tem cálice e corola, é perianto. Se não tem diferença entre cálice e corola, perigônio, que nem a gente vê aqui na foto abaixo. Quanto à presença de vercilos protetores, a gente tem a flor aclamídia, que é aquela que não tem cálice nem corola, como é que está representada aqui na foto, tá? Monoclamídia, que tem um ou outro, normalmente são plantas mais comuns, são as monoclamídeas e as diclamídeas. As aclamídeas são mais difíceis da gente ver, e a diclamídia é que você consegue diferenciar e tem, né, tanto cálice quanto corola, tá? Quanto à simetria do perianto, a gente tem as flores assimétricas, que não admite nenhum tipo de plano de corte, as folhas zigomorfas, que admitem apenas um plano de corte. Você corta, você fazendo um corte, você tem duas metades iguais, e as actinomorfas, que admitem dois ou mais planos de corte, com as partes saindo todas semelhantes, né, de formato semelhante.
classificação com base na soldadura das pétalas. A gente tem as flores gamma-pétalas, como é o caso aqui da corola, dessas flores chamadas campainhas, que elas são unidas, e a de alipétalas, que você consegue separar as pétalas uma por uma. Quanto à posição do ovário, a gente tem o ovário súpero, que ele está acima do receptáculo, o ínfero, que ele está dentro do receptáculo, e o semi-ínfero, que ele está no meio, né? Você consegue ver uma parte externa, mais superior ao receptáculo e a outra está interna. E quanto à posição dos estames, a gente tem, em relação à corola, a gente tem os excertos, que o estame você precisa olhar dentro da corola para ver ele. Aliás, desculpa, os inclusos, que você precisa olhar dentro da corola para ver ele, e os excertos, que na hora que você vê a flor, você já vê esses estames, tá bom? Bom, para que serve tudo isso, professora? Para a gente colocar em classe, para quem quer ser taxonomista, para você entender como se chega na família, como se chega na espécie, como se chega no gênero e conseguir fazer a classificação dessas plantas, tá? Bom, essas são as nossas referências. Obrigada por sua atenção até aqui e até a próxima.